Olá, tudo bom? Meu nome é Luan Felipe, sou professor de matemática da Rede Pública do Estado do Acre e hoje nós vamos ter mais uma aula de matemática, conteúdo nono ano. Hoje, em nossa aula, nós vamos retomar aquilo que você já sabe de números naturais, números inteiros e vamos definir aí com bastante precisão o que vem a ser um número racional. Então aí vamos para o nosso slide para nós começarmos a nossa aula. Ok? Então aí, conteúdo, conjuntos numéricos, meu nome é como eu me apresentei. Então vamos iniciar. Gente, o primeiro conjunto que vocês aprenderam ao longo aí da formação de vocês aí no ensino fundamental foi o conjunto dos números naturais, né? Então aqui eu vou dizer para vocês qual é a finalidade desse conjunto, né? O primeiro conjunto numérico que tomamos conhecimento ao longo da nossa formação, né, é o conjunto dos números naturais. Quando você começa a contar a sua quantidade de brinquedos, quantidade de pessoas que moram na sua casa, quantos alunos estudam na sua turma, você faz uso do processo de contagem, né? E para contar esses elementos você utiliza os números naturais. Então, aí 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 é naturalmente os números que nós usamos para contar quantidades concretas, quantidades inteiras, como está dito aí no slide. Né? Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante eu estou enumerando aí os elementos que formam o conjunto dos números naturais. Então continuando, ó, simbolicamente, o símbolo N maiúsculo representa, né, aí o conjunto dos números naturais. Então, Nzão maiúsculo aí para nós representa números naturais. Então, você representa esse conjunto da seguinte forma. Você abre uma chave, né, e dentro dela você coloca 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Né? Repare que nas reticências após a vírgula, né, nós temos aí uma indicação de que o conjunto dos números naturais, né, continua. Ou seja, sempre um número natural tem um sucessor. Ou seja, você nunca para de contar, né, é um conjunto infinito. Mas repare que o zero é o menor número natural que existe. Portanto, os naturais é um conjunto limitado inferiormente, né? Superiormente não é. Mas o importante é que você entenda que todo número natural tem um sucessor e também um antecessor, com exceção do número zero que não tem antecessor, né? Aí depois que você aprende o conjunto dos números naturais, você entende que você pode sempre nesse conjunto somar e multiplicar, isto é, sempre que você soma ou multiplica dois números naturais, você sempre obtém um número natural. Então sempre é possível somar dois números naturais. Mas para a gente entender o porquê da gente ter que estender o conjunto dos naturais para os inteiros, vamos entender uma situação bem prática. Vamos agora focar na subtração. 10 menos 8, por exemplo, é 2. Né? Tranquilamente, se você passa esse exercício para um aluno do sexto ano, que conhece só os naturais, ele resolve tranquilamente. 10 menos 8 dá 2. Agora, se eu invertesse a pergunta, 8 menos 10, como é que eu poderia resolver essa subtração no conjunto dos naturais? Imagine aí uma situação prática. Você tem R$8 na carteira e você quer comprar um objeto que custa R$10. Como é que você pode fazer isso? Né? Quanto que vai sobrar depois que você comprar esse objeto? Naturalmente, como é que eu vou tirar 10 unidades de 8 unidades? Né? Se você aí aprender o jogo de sinal direitinho aí no sétimo ano, você já sabe que a resposta é menos 2, 8 menos 10. Ou seja, na prática eu teria que pedir R$2 emprestado, juntar com os 8 para formar os 10. Isto é, em outras palavras, eu ficaria devendo R$2, né? Então, ó, repare então que os naturais, dentro dos naturais, nem sempre eu consigo subtrair. Então, para isso, o homem criou o conjunto dos números inteiros, certo? Que é o conjunto que você aprendeu ali como números positivos e números negativos, né? Depois do zero, você tem os números inteiros positivos e antes do zero você tem os números inteiros negativos, né? Supostamente você até se espantou porque você pensava que o zero era o menor número que existia e de repente, né, o seu professor te ensinou aí que você tem infinitos números que são menores do que zero, que são os inteiros negativos, certo? Os inteiros negativos, gente, nada mais é do que os números naturais com sinal de menos na frente.
Então, né, como eu já disse, dei uma salientada aí, a ideia de lucro, a ideia de ganho, a gente sempre associa com números positivos. E a ideia de prejuízo, de perca, de saldo negativo, a gente associa com números inteiros negativos, né? Naquele nosso probleminha básico ali, ó, eu ia ficar devendo R$ 2 após comprar o objeto. Esse devendo aí, essa ideia de lucro, desculpa, essa ideia de perca, de prejuízo, né, de empréstimo, eu associo com números negativos. Então, simbolicamente, né, sempre que você tem um novo conjunto, você tem que representar ele com uma letra maiúscula, né, e enumerar seus elementos. Então, a letra maiúscula Z representa aí os números inteiros. Então, note, ó, que nós temos reticências agora dos dois lados, tanto à esquerda como à direita. Isso quer dizer que nós temos infinitos números inteiros negativos e infinitos números inteiros positivos, certo? À esquerda do zero nós temos os inteiros negativos e à direita do zero nós temos os inteiros positivos. É importante que você entenda que o zero não é nem positivo nem negativo, não é nem positivo nem negativo, ele é um número neutro, ok? Então o conjunto dos números inteiros também é um conjunto infinito. A primeira relação de inclusão que eu quero que você perceba aqui, aluno, é a seguinte: todo número natural é inteiro. Professor, por quê? Ora, os números inteiros positivos são justamente os números naturais. E repara que dentro da escrita ali que eu coloquei acima da letra para representar o conjunto Z, né, o dos inteiros, os naturais estão dentro, né, desse conjunto. Então eu posso afirmar que todo natural é inteiro. A volta não é verdade, ok? Nem todo número inteiro é natural. Os negativos aí servem como exemplo aí, certo? Assim que você aprende um conjunto, é importante que você saiba também representar esses elementos desse conjunto numa reta numérica, reta orientada. Então, eu posso aqui muito bem, ó, representar os números inteiros na reta numérica. À direita do zero eu coloco os números inteiros positivos e à esquerda do zero eu coloco os números inteiros negativos. Então aí nós temos aí a representação da reta numérica para os números inteiros. Como eu falei, né? À direita do zero, os números positivos, naturais. À esquerda do zero, os números negativos, né? Perceba que nós temos reticências dos dois lados, indicando que esses conjuntos, tanto os negativos como os positivos, né, continuam aí infinitamente. Então, agora que nós retomamos a ideia de números inteiros, vamos definir o conjunto dos números racionais. Então, vamos lá, vamos definir o que vem a ser, né, o conjunto dos números racionais, esse importante conjunto aí. A gente define como número racional todo número que você pode escrever na forma de fração de números inteiros. Então, se eu encontro uma fração de inteiros que representa esse número, certo? A gente tem ali que o número em questão, ele é um número racional. Nessa definição é importante que o denominador não seja zero, ok? Nessa fração, porque como você já aprendeu, não existe divisão para zero. Então vamos dar uns exemplos aí de números racionais e em seguida a demonstração de que eles são racionais de fato. Então vamos lá, por exemplo, o número 2. O número 2 ele é racional, por quê? Porque se eu tomar a fração 2 sobre 1, né, não se esqueça que valor de fração é o valor da razão do quociente da divisão do numerador pelo denominador. O número 2, então, eu posso escrever como uma fração de inteiros 2 sobre 1. Portanto, essa fração aí, ó, ela representa o número 2. A mesma coisa vai acontecer para o 0, né? 0 sobre 1 dá 0, então 0 também é um número racional. A mesma coisa vai acontecer para o menos 3, o mesmo motivo. Se você estiver ligado aí na aula, você já percebeu que o conjunto dos inteiros pertence aos racionais, está contido aos racionais, melhor dizendo. Porque todo número inteiro, ó, de fato, é um número racional, já que quando eu divido ele por 1, sempre dá ele mesmo. 0,5 também, a ideia do meio, da metade, também é um número racional, porque 0,5 é igual a 1 sobre 2. Tudo aí é fração, vocês estão vendo, né? 3,785 também é um número racional, porque eu posso obter uma fração que representa ele, ó. 3.785 dividido para 1.000 representa, é igual, né, ao número 3,785, então esse número aí também é um número racional. E as dízimas periódicas, que você já viu no oitavo ano, ó, essa dízima aí, menos 0,666 com reticências, indicando que as casas continuam, a fração menos 2/3 representa essa dízima aí, então, portanto, essa dízima periódica também é um número racional. Então vamos fazer umas considerações importantes aqui para formalizar os racionais. Primeiro,
a gente usa a letra Q maiúscula para representar os números racionais, assim como nós fizemos para o N, para os naturais, e o Z para os inteiros. O Q, então, vai ser, a letra Q maiúscula vai ser para os racionais. Então, como eu já tinha dito, ó, todo número inteiro é racional, porque qualquer inteiro a gente pode escrever ele como uma fração de denominador 1. Fique atento, porque essa relação de inclusão ela é muito importante. Cuidado! Ela é importante, mas ela pode ser perigosa. Todo inteiro é racional, só que nem todo racional é inteiro. Se você pega o número 0,5, ele é racional, como a gente viu no slide anterior, mas ele não é um número inteiro, certo? Você não conta meia pessoa, meio objeto, meia televisão, enfim. Então, continuando aí, ó, considerações importantes ainda, né? Todo número decimal que apresenta finitas casas decimais após a vírgula é também um número racional. Então, por exemplo, o que é um número decimal finito? É aquele número decimal que após a vírgula você tem uma quantidade finita de casas decimais. Então, 0,36, 1,256, menos 35,3789259. Repare que as casas após a vírgula, elas terminam, não tem reticências. Então, esse tipo de número aí também é racional, porque se você deslocar a vírgula para a direita, você consegue aí obter uma fração em que o denominador é um múltiplo de 10. Então, se você consegue uma fração, automaticamente, pela nossa definição, não se distancia da definição de racionais, a gente obtém números racionais aí. Então, decimais finitos são números racionais. As dízimas periódicas também representam números racionais. Então, essas dízimas aí que estão apresentadas, todas elas são números racionais. A gente vai ver nas próximas aulas que a gente consegue sempre uma fração de números inteiros que representa essas dízimas. Então, para fechar, caso você não lembre, só para você dar uma revisada ali, dízimas periódicas são aqueles números decimais infinitos que após a vírgula você observa um padrão de repetição dos algarismos. Então, por exemplo, nesse número aí, 2,359595959 reticências. Note que nós temos aí um decimal infinito e o 59 parece que vai começar a se repetir para sempre, né? Então, nesse caso aí, você tem um exemplo de uma dízima periódica. O 5 e o 9 nessa ordem sempre vão se repetir infinitamente. Então, no caso aí, nós temos um exemplo de dízima periódica. E esse tipo de número, não perca de vista, sempre representa um número racional. Então, recapitulando, número inteiro, decimal finito, dízima periódica, para nós é tudo número racional, porque sempre eu consigo uma fração para representar esses números. Aí nós temos o diagrama de Venn, que é uma forma que eu tenho de expressar as relações de inclusão envolvendo esses conjuntos, né? Então, até aqui a gente viu natural, inteiro e racional. A nossa ordem de inclusão é a seguinte: todo natural é inteiro e todo inteiro é racional. Então, consequentemente, eu posso afirmar, por exemplo, que todo inteiro é racional, que todo número natural, perdão, é racional, porque se os naturais são inteiros e os inteiros são racionais, né? Aí, por uma situação de lógica mesmo, segue que os naturais também são números racionais. Então, o diagrama de Venn aí, exemplifica o que eu falei. O círculozinho que representa o N está dentro do círculozinho que representa o Z, né? E o círculozinho que representa o Z está dentro, né, do círculozinho que representa os racionais. Então, repare, que nem todo racional é inteiro, né? Quem está entre a borda ali laranjada e a borda azul, né, é racional, mas não é número inteiro. Se você fosse representar, por exemplo, 0,25, que é um decimal finito, mas não é inteiro, você ia colocar nessa região aí que eu falei. Ok? Então, assim como a gente faz, né, com os inteiros naturais, a gente pode também representar o conjunto dos racionais numa reta orientada, né? Então, na verdade, aí, você representa aí, você acaba preenchendo aquela reta que você já viu para os números inteiros, né? Você coloca os números inteiros, porque eles também são racionais, mas também coloca os decimais finitos, né? O 1 sobre 2 vai estar entre 0 e 1, o 3 sobre 2 vai estar entre 1 e 2, né? Na metade ali, menos 3 meios, que é menos 1,5, vai estar entre menos 2 e menos 1, né? Não se esqueça que se você for representar fração na reta numérica, você tem que primeiro dividir, né, o numerador pelo denominador para saber qual é o valor dessa fração e daí você colocar na reta. Né? Fique atento aí, né? Como eu falei, valor de fração, divide o numerador pelo denominador. Então, se eu quero saber o valor da fração 3 sobre 2, 1,5. O valor da fração menos 3 sobre 2, eu divido 3 para 2, menos 1,5.
exercício. Vamos aí praticar o que a gente viu até agora. Vamos ler nossa questão aí, ó. A respeito dos conjuntos numéricos vistos até aqui, marque a opção correta. Letra A. Todo número inteiro é natural? Será que essa afirmação ela é correta? E aí? Quem está esperto aí, né, quem prestou atenção aí, sabe que essa afirmação ela está errada. Por quê? Porque se eu pego os números inteiros negativos, eles são inteiros, mas não são naturais. Então isso acaba negando essa afirmação aí. Caso você tenha dificuldade com essa relação de inclusão, você pode pensar assim, ó. Natural é quem nasce em Rio Branco, inteiro é quem nasce no Acre, né? Racional é quem nasce no Brasil. Então é correto falar que todo acriano seria riobranquense? Não faz sentido, né? A mesma coisa, é a mesma relação lógica que nós estamos trabalhando aqui. Afirmação B. Nem todo número natural é racional. Será que é correto falar que nem todo riobranquense é brasileiro? Claro que não, né? Todo número natural é um número racional. Então essa afirmação também está inverídica, incorreta. Letra C. O conjunto dos números naturais possui um valor mínimo? Essa afirmação está correta. A gente viu no início que o zero é o menor número natural que existe. Portanto, o número zero, né, limita os naturais ali de maneira inferior. Portanto, o menor número natural que existe é o número zero. E a afirmação D, o conjunto dos números racionais é infinito? Claramente que essa afirmação ela é inverídica também, porque os inteiros, por exemplo, são números racionais, e os inteiros por si só já são infinitos, né? E, consequentemente, os racionais também é um conjunto infinito. Então, a afirmação D também é errada. Então, a nossa afirmação correta seria a letra C. Né? Aqui no outro slide, nós temos a resolução para você ver, ó, justificando, né, a falha de cada alternativa, né, e mostrando que a letra C, de fato, é a correta, porque o número zero é o menor número natural que existe. Então, gente, essa foi a nossa aula. Nós aí conhecemos o conjunto dos números racionais, então agora você pode acessar a plataforma, resolver exercícios e consolidar aí o que nós vimos hoje. Lembrando que matemática você, de fato, só aprende resolvendo exercício. Então, até mais, um abraço em todo mundo aí e até a próxima aula.